Olá, seja muito bem-vindo. Essa é mais uma aula de História e hoje nós temos a correção da última atividade. Esse tema é História e Tempo. E para entender esse conteúdo, eu vou desenvolver o exercício junto com você para que você entenda mais. Eu já deixei a atividade proposta, explicação de como fazer a atividade e o texto base. Para essa aula, o ideal é que você já tenha lido esse texto base e agora você vai ter essa explicação e correção desse conteúdo para você entender mais sobre este conteúdo. Esse conteúdo de tempo e história é muito importante porque você vai estudar esse conteúdo, você vai utilizar esse conteúdo ao longo da sua vida acadêmica. Então, toda vez que você falar sobre história, provavelmente, em algum momento, você vai se utilizar desse conteúdo. Então, é muito importante você aprender nesse momento, tá certo? Então, o que eu quero também lembrar. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu posso te ajudando ao longo e consigo entender quais são as tuas dores, tá certo? E aí eu posso te ajudar. Então vamos lá. Eu vou dividir minha tela com você para que nós possamos, para que eu possa ter um diálogo e você entendendo o que eu estou fazendo passo a passo. Vamos lá. Aqui na sua sala de aula, conforme a turma, eu já deixei a agenda aqui, né? E você foi desenvolvendo. Para isso, eu deixei o livro didático, um vídeo explicando sobre o conteúdo e a atividade para você desenvolver. Então, eu vou te dividir agora a tela com a atividade para eu desenvolver junto com você e você aprender sobre esse conteúdo. Vamos lá. Então, o exercício que você tinha era esse aqui. E para isso, a primeira atividade era aí que tem a introdução, como você deveria se comportar para desenvolver essa atividade, que isso já tem lá no vídeo explicativo, então vamos pular essa parte. Vamos já logo para a resolução. A atividade número 1, a primeira atividade, era fazer a pesquisa e através dessa pesquisa você poderia então desenvolver essa atividade. Não só por meio de pesquisa, mas também você poderia desenvolver essa atividade com a leitura do texto que estava anexo. Esse texto é um texto da minha autoria e que tem referências aqui, tudo conforme pede a norma técnica. E você conseguiria então também entender sobre esse conteúdo. Além do meu texto, eu deixei um outro texto base do livro didático para você entender ainda mais sobre esse conteúdo. Tá certo? Então, nós vamos falar sobre tudo, eu vou falar sobre tudo isso ao longo dessa aula. Então, vamos lá. A atividade número 1. Calendário. Então, para você entender, para nós podermos descrever sobre o calendário, eu vou fazer a pesquisa no que eu tenho sempre usado, que é o dicionário UOL, um online. Vamos lá, vou dividir com você isso também. Você digita lá no seu buscador o dicionário online, o dicionário Michaelis, ou pode fazer a pesquisa aberta também, né? Você é livre para isso. E aqui eu já tinha feito a pesquisa e o que ele mostra para mim é o seguinte, quando ele fala calendário. Divisão do tempo em anos, meses e dias, de acordo com certas convicções e com certos fenômenos astronômicos. Cronômeno. Não posso fazer, não quero falar-te desse mês que foi-me a página arrancada em alguns calendários do inferno. Então, é uma citação que a gente tem aqui. E também fala a número 2, que é uma tabela pré-fixada com datas de determinados acontecimentos. Pode ser tanto uma quanto outra, né? Todas as duas dá certo como conceito que nós precisamos. Aqui nós temos alguns tipos de calendário, você pode depois fazer uma leitura para você entender. Eu vou voltar a falar sobre um tipo de calendário ainda nesta aula, mas nesse momento não é interessante. Então, o que nós poderíamos usar como resposta dessa atividade, né? Então eu vou responder. Lembra que pesquisa não é cópia, você deve desenvolver suas próprias questões. Então eu vou colocar assim aqui, ó. Que calendário é uma divisão do tempo, ou modelo que nossa sociedade conta o tempo em dias, meses e ano. Pode ser isso, já é o suficiente, tá?
Cultura, você pode responder direto já, porque você já desenvolveu essa atividade lá nos primeiros dias de aula, então você já está adaptado. Eu coloquei para relembrar. Mas, se você não lembra, você pode fazer a pesquisa lá no dicionário, ou então, como você já fez a leitura do texto, você consegue também encontrar o que é cultura aqui, ó. Eu deixei uma citação para você entender o que é cultura. Eu vou ler para você aqui, ó. Chama-se cultura o que é feito pelo homem, ou resultado do trabalho dele e de seus pensamentos. Uma casa qualquer é claramente um produto cultural. Então, isso é uma fonte material, lembra? Porque é feito pelos homens. A mesma coisa se pode dizer de um prato de sopa, de um picolé ou de um diário. Mas esses são coisas da cultura material. Então, se não lembra o que é cultura material, aqui no canal já tem um vídeo, você pode assistir o tipo de fontes e você vai relembrar. Ou folheia lá suas anotações, que você consegue também voltar a lembrar sobre esse conteúdo. Então veja que é uma construção, é muito importante você entender o passo a passo que nós vamos construindo esse conhecimento. Que se pode ver, medir e pensar. Então toda cultura material é o que? Ela é tangível, você consegue tocar, é visível aos olhos, diferente da cultura imaterial. Então é o que a Darcy fala aqui. Há também, para complicar as coisas, da cultura imaterial. A fala, por exemplo, que se revela quando a gente conversa, é criação e é cultura, é criação cultural. E que também é chamada de fonte histórica imaterial, que é a oralidade. E vocês já também fizeram um trabalho de entrevista para entender sobre esse conteúdo. E que ficou excelente trabalho. E já vou até antecipar para vocês, eu consegui falar com a SED, que é a Secretaria de Educação de Santa Catarina, que vai rolar uma divulgação desse trabalho nas redes sociais da SED. Fique ligadinho, quando isso sair, eu aviso vocês. Além da fala, temos as crenças, as artes, que são criações culturais, porque inventadas pelos homens e transmitidas uns aos outros através da geração. Quem faz essa citação, quem escreveu esse conteúdo é Darcy Ribeiro, e em Noções de Coisas, pela cidade de São Paulo, pela editora FTD, foi feito em 1995, na página 34. Então, que é esse jeito, né? Quando eu copio um trecho de um texto, a gente não fala cópia, nós falamos citações. Então, eu tenho que dizer de onde veio, e essa é a forma científica de acordo com a norma técnica, ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica. É desse modo que se faz citação a mais de 3 linhas, assim. Se dá um recuo de 4 centímetros da folha, é menor do que a letra do texto, e assim por diante, tá? Então é desse jeito. Eu vou fazendo esse tipo de trabalho que vocês vão se familiarizando desse modo. Então, toda vez que vocês querem copiar um trecho de um livro, vocês vão ter que citar de onde ele veio. E não só citar, pura e simplesmente. Ao longo do texto, quando vocês leram, vocês entenderam que eu falei mais sobre esse conteúdo. Então, era uma forma de eu garantir esse meu conteúdo. Dizer, ó, cultura é isso, então que tal pensar sobre esse aspecto? Então, tudo isso é cultura. Então, eu vou fazer uma explicação, só vou ler esse primeiro parágrafo aqui para vocês entenderem, e eu já vou lá fazer a nossa atividade, que eu não preciso falar muito sobre cultura, que nós já estudamos esse conteúdo. Agora que já sabemos o que é cultura, é importante saber também que cada povo tem sua cultura, e que nenhuma cultura é melhor ou superior à outra, e que isso a gente já falou de etnocentrismo. E sim, são hábitos e costumes diferentes que variam de povo para povo, conforme suas crenças e suas verdades sociais. Porque, de acordo com cada sociedade tem sua verdade construída. O que é verdade aqui não precisa necessariamente ser verdade em uma outra região. O Brasil é rico em suas diversidades culturais. Entre as culturas do Brasil, podemos citar algumas como a cultura baiana, a cultura gaúcha. Então, eu vou falar exemplos de cultura. Essa diversidade cultural se dá por conta das diferentes etnias que colonizaram o Brasil e que foram deixadas aqui suas marcas, seus costumes, seus hábitos, o que a gente fala de heranças culturais ou aculturamento. Então, falando tudo isso, vamos voltar lá e falar sobre cultura. Eu vou dar um conceito bem simples, rápido, porque eu já retomei esse conteúdo, nós já pesquisamos sobre, então não preciso falar muito sobre, né? Então, cultura o que é? Hábitos. Opa, não é com B mudo. Hábitos. Hábitos. Costumes de uma sociedade. Pronto, é o suficiente, tá?
Se quiser por um exemplo, cultura gaúcha, é o suficiente. Então, lá ao longo do texto, eu já vou começar a falar de unidade de medidas aqui, né? Como história fala algumas medidas, como ela descreve, como ela vai contando essa forma de tempo. Como contar essa forma de tempo, né? Então, ao longo do texto, você vai ter lá, se você fez a leitura, cálculo de tempo. Vou descer lá para você. Então, veja aqui, a letra C. Década, milênio, quartel, século e tempo. Opa, aqui deu uma... Sai um pouquinho do lugar aqui, ó. Vamos botar o gatinho no lugar. Ah, porque eu tô digitando, por isso que ele saiu um pouquinho do formato. Então, ó, aqui quando eu falo do cálculo do tempo, eu vou falar sobre o calendário cristão. Então eu vou falar esse conteúdo, fazer a correção daquele, e eu retomo ali sobre o calendário cristão. O calendário cristão foi organizado em dias, semanas, meses e anos, conforme é o calendário que nós vamos ler. O calendário pode variar de acordo com cada sociedade. Cada sociedade vai ter um calendário. O nosso calendário é baseado no calendário cristão. E isso é muito importante ser lembrado, porque é a forma que nós vamos encontrar registros nos nossos livros de história. E eu já vou falar sobre isso. Então, para explicar esse conteúdo, e que eu deixei lá como pesquisa, que é para você fazer a leitura e para você fixar esse conteúdo, eu deixei a atividade. E dentro dessas formas de contar o tempo, eu deixei algumas formas, né? Alguns períodos para você contar esse tempo. Dentro desses períodos, nós temos década, que é um período igual a 10 anos, quartel, que é um período de 25 anos, tá? Quartel, nessa questão de contar, não é o quartel, é cartel. E século, período de 100 anos, milênio, que é um período de 1000 anos. Essa divisão são frequentemente usada no estudo de história. O século é uma unidade de medida muito utilizada, que eu já vou explicar na próxima aula. É conteúdo para a próxima aula e atividade para a próxima aula, tá certo? Porque em história se costuma contar os séculos em números romanos, por conta da história romana, o valor que ela teve, isso se seguiu, tá? É assim que a história faz, mas eu vou fazer uma aula separada para isso. Aqui, ó. O que nós podemos fazer, então? Vamos responder esse conteúdo ali. Década, como você fez a leitura lá comigo, é um período de 10 anos. Pode fazer extenso ou só numeral, tá? Não tem problema. Milênio são 1000 anos. 1000 anos. Foi? Deu uma travada? Calma aí que deu uma travada. O que aconteceu? Ixi, uma travada no Word. São um período de 1000 anos. Já vou... voltando ali, nós já conversamos sobre. Um período de 1000 anos. Cartel, um período de 25 anos. Travou aqui meu... Aqui. É 1000 anos. Opa. Anos. Aí, deu. Cartel, 25 anos. Século é um período de 100 anos. E o que é tempo, né? É uma unidade. Vou fazer a pesquisa lá para você ver como a gente poderia conceituar o tempo. Vamos lá. Vamos pesquisar lá no dicionário Michaelis, o que eu sempre tenho usado como referência. Tempo. Ó, então ele traz aqui, ó, períodos de momentos, de horas, de dias, de semanas, de meses,
no qual os eventos se sucedem, período mais ou menos extenso, certo período da vida ou da história que se diferencia de outro, período que se vive, momento atual, momento propício para a realização de alguma coisa. Ele vai trazer vários conceitos, tá? Tempo absoluto. Aí aqui ele vai trazer algumas expressões. Então, já é o suficiente para nós? Já é o primeiro aqui, ó. Período de momentos, de horas, dias. Eu posso também dizer que a forma de contar os dias ou a passagem, ou seja, contar a passagem do tempo de uma época ou de um período, de um período, certo? Período. Aí, agora, falado sobre isso, a gente esgota esse conteúdo, esse conceito aqui, e vamos para a segunda atividade, que é História e Matemática. Eu já coloquei assim para vocês, e vocês têm como pesquisa, poderiam utilizar, que eu sei que vocês já estão estudando em matemática, esse conteúdo, números romanos. Então, eu deixei os números aqui para vocês, transformar em números romanos. Eu coloquei só até 20, que já é o suficiente para a nossa próxima aula, para a nossa próxima atividade. Então, isso é o suficiente. Aqui, ó, em números romanos. Vou mostrar aqui uma referência para vocês. Ah, não voltei a dividir a minha tela, né, com vocês. Aqui, ó. Então, eu já coloquei aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vou repetir. Então, eu já coloquei que é uma forma de contar os dias, ou seja, contar a passagem de um período. O que é tempo, tá? De acordo com a nossa pesquisa lá. Também agora vou dividir com vocês uma forma de pesquisar. Eu separei aqui como pesquisa para vocês terem a referência de como transformar os números em números romanos. É o Escola Kids, que é um site do UOL, para vocês terem aqui a referência. Então, vocês podem depois fazer uma busca e a partir dessa busca vocês vão entender também essa questão. Podem ler depois aqui, está livre para isso. Ou vocês já se utilizaram da aula de matemática, que eu vi que a professora deixou material para desenvolver também os números romanos. Então, vocês tinham várias formas de responder esse conteúdo. Aqui está a referência, então vou repetir o site aqui, ó, que é Escola Kids, que é um site do UOL. Então, era simples assim. Vamos voltar lá para a atividade. Vamos lá. Então, a partir da leitura ali, já era possível responder a questão. Uma coisa importante, números romanos é de letra maiúscula, tá? Eu recebi alguns alunos que escreveram em letra minúscula. Fica errado, o I é maiúsculo. E todos os símbolos de números romanos são maiúsculos, todos em maiúsculos, todas em caixa alta, tá? Então aqui, ó, 1 não pode ser assim, está errado colocar 1 assim, ó, de forma minúscula, está errado, tá? Tem que ser assim. Lembra que eu falei? I, maiúsculo. Aí tá certo. 2 fica desse jeito. Deixa eu pôr aqui também em negrito. Opa. Não quero em negrito. Aqui. O 3 fica assim. Opa. Assim, 3. São 3 Is. 3 Is. O 4 tem uma diferencinha que é um I, e 5 que é desse modo que é representado em números romanos. O 5 é só pela letra V. O 6 é V e I. O 7, V e I. O 8, o V seguido de 3 Is. O 9 é o I. E o 10, porque é 10 menos 1 que fica 9. É assim em números romanos. Perceba que o 4 acontece a mesma coisa. Sempre ele conta de 3 em 3, grupos de 3. O 10 é X, o 11 é X, I, o 12 X e I, o 13 X, I, I, 3 vezes, e o 14 é X e V, porque lembra que o 4 como que é? Então é a composição desses números. O 15 é formado pela letra X e V, que é 10 mais 5.
o 16, que é 10 mais 5 mais 1, que dão 16. 17, então, segue a mesma lógica. Só que agora são dois is para formar 17. O 18 também, a mesma lógica. E a gente tem um limite ali, né, do 3. Então, o 19 fica da seguinte: 10 mais 1 mais 10, que deu 20, 19 nesse caso, desculpa. E o 20, que é x mais x, que são 10 mais 10. E assim por diante, tá? Até aqui é o suficiente. Agora 21 ficaria x mais 1, que começa aqui, né? Vai se adicionando. É desse modo. Para essa aula, se você ainda não fez a leitura desse texto, eu recomendo, que vai ser importante para a nossa próxima aula e para a continuação desse conteúdo, tá certo? Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários essa sua dúvida, que eu vou te respondendo ao longo das aulas. Então, essa é uma forma que história se utiliza para contar o tempo e história, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.